O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. Ele tomou minha mão novamente e eu senti como se saísse do meu corpo. Observei que o meu corpo estava estendido na cama. Vi que meu corpo sobre a cama estava pálido e rodeado de moscas. Eu queria me aproximar dos irmãos, mas não conseguia, já que esse novo corpo que eu tinha não me permitia. Eu vi que alguns irmãos choravam, outros dançavam e todos se abraçavam. Entre lágrimas, eu queria me unir a eles, mas isso não era possível. Então o Senhor me disse: "Vem, eu vou te mostrar algo." Depois que ele disse essas palavras, começamos novamente a entrar numa grande escuridão. Aquelas mesmas trevas. Outra vez eu escutava aqueles lamentos, aqueles gritos. O Senhor me guiou por esses lugares e novamente chegamos àquele precipício. Chegamos naqueles abismos e olhando assim para trás, onde estavam as multidões, eu vi ao longe uma figura imponente. Era um anjo muito alto, de uns 3 metros, robusto, forte e com uma beleza notável. Tinha cabelos cacheados que brilhavam como ouro. Ele tinha uma postura de vitorioso, com seu braço estendido. Segurava uma espada que brilhava intensamente e saía faíscas na ponta. E ele olhava para aquelas pessoas que estavam na beira do precipício. Eram multidões, inclusive igrejas inteiras, pessoas conhecidas. E além desse anjo, começavam a chegar mais anjos, e cada um se dirigia a uma pessoa. E os 3 demônios que cada uma pessoa tinha se afastaram. Cada anjo pegava uma pessoa e a levava. Os outros anjos faziam o mesmo, e todos eles começavam a resgatar as pessoas e levá-las. E eu pude ver a esses irmãos que antes estavam chorando, reconciliando-se. E ao observar que eles eram levados, eu perguntei ao Senhor: "Senhor, quem é esse com a espada em sua mão? E esses que estão levando essas pessoas, para onde os levam?" E o Senhor me respondeu: "Esse que você vê aí é o anjo que simboliza a vitória. Esses que os anjos estão levando estão conquistando a vitória. Você viu como eles estavam se reconciliando ali? Pois quando meu povo se reconcilia e está unido em amor, conquistam a vitória e são salvos dos abismos, evitando cair no inferno. Mas só quando estão unidos com o coração limpo, sincero, em amor, é que eles conquistam a vitória." Depois que eu presenciei tudo isso, nós continuamos avançando entre aquelas multidões, por aqueles precipícios. Avançávamos e me doía ver a tantas pessoas caindo, multidões delas, mais os que se perdem do que os que se salvam. Seguimos avançando e em todo lugar que chegávamos, havia multidões de pessoas que chegavam e caíam, não em questão de minutos ou segundos, mas em momentos fugazes. Gritavam terrivelmente de dor ao cair. Enquanto avançávamos, eu também vi meu esposo na beirada. Ele estava a ponto de cair do precipício. Ao ver meu esposo ali, eu senti o impulso de correr até ele para ajudá-lo, para puxá-lo um pouco mais para trás. Ao tentar correr, eu me dei conta de que Jesus me segurava firmemente pela mão. Eu suplicava ao Senhor: "Senhor, permita-me ir até onde está o meu esposo. Deixa-me ajudá-lo, deixa-me empurrá-lo um pouquinho mais para trás." Eu dizia: "Senhor, por favor, deixa-me ir." Mas o Senhor não me soltou. Continuamos avançando entre essas multidões de pessoas.
Mais adiante eu vi um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina e 2 meninos. E eu vi um dos meus filhos na beirada desse precipício. Ele estava a ponto de cair no abismo, justo bem na borda. E eu comecei a gritar e a chorar, suplicando ao Senhor: deixa-me ir, onde está meu filho, Senhor, tem misericórdia. Permita-me ir, me deixa chegar até onde ele está e deixa-me tirá-lo dali. Mas o Senhor não me permitiu aproximar dele. Eu chorava desesperada, sem poder fazer nada a não ser observá-lo de longe. Continuamos avançando, eu ia chorando, me sentindo triste e dolorida. Eu observava a todas essas multidões de pessoas. Mais adiante, eu vi o meu filho menor, que se encontrava em uma situação mais terrível. Estava com um pé na beira do abismo e o outro pé estava no vazio. Eu gritei com uma dor imensa ao me dar conta de que meu filho começava a sentir no seu pé o ardor do fogo que subia. Era um fogo que emitia um som horrível. Era evidente que meu filho já estava experimentando essa dor. Eu gritei como só uma mãe pode gritar para o seu filho. Eu clamei com angústia: Senhor, por favor, ao menos a este, deixa-me ajudá-lo. Veja como ele está, Senhor. Deixa-me interferir, porque meu filho já está tão apenas um passo e o seu outro pé pode resvalar e cair. Ao vê-lo em tal estado, eu chorei desesperadamente, suplicando ao Senhor que me deixasse ir até ele, mas o Senhor não me permitiu. Enquanto eu chorava intensamente e rogava e suplicava, e o Senhor simplesmente me disse não. Eu insisti: Senhor, deixa-me ir onde está meu filho. E novamente o Senhor me respondeu não. Ao receber sua negativa, perguntei por que não. E o Senhor me explicou: ele deve buscar-me. A porta está aberta, meus braços estão estendidos. Eles que devem buscar-me. Eu chorava, mas eu compreendi que eu não podia fazer nada por meu filho. Nem como pai, nem uma mãe pode salvar os seus filhos. E nem os seus filhos podem salvar a você. O único Salvador é Cristo. E o Senhor dizia que a porta estava aberta e os seus braços estendidos. Ainda há tempo, ainda é possível alcançar a salvação. Apesar da dor de ver meu filho em tal estado, eu senti alívio e me conformei ao saber que ainda havia uma oportunidade, que a porta estava aberta e que os braços de Cristo ainda estavam estendidos. Com esse pensamento, eu fiquei serena e parei de chorar. Continuamos avançando, mas agora eu fazia com aceitação. Começamos a subir pelo braço e chegamos até a cabeça. E nós vimos que havia uma porta aberta. Porém, essa zona da cabeça estava dividida em 2 partes. Por uma porta caíam multidões de pessoas, mas elas não caíam em pé, como nos abismos. Esses entravam pela porta da cabeça, que estava aberta, mas desciam de costas. Eram multidões caindo em massa, deitadas. Gritavam assustadoramente, de maneira horripilante. Era assustador escutar esses gritos de grito e terror, porém era impressionante ver como caíam em grandes números e com rapidez. Por outro lado da porta, da mesma cabeça, o Senhor Jesus e eu fomos descendo. Ficamos de frente com todas aquelas pessoas que entravam e caíam. Continuamos avançando e entramos por diferentes partes do corpo. Chegamos a uma seção que parecia os intestinos, as entranhas desse corpo. E, de repente, chegamos a uns rios e observei aqueles rios horríveis. Haviam rios de sangue fervendo,
com o fervor subindo até em cima. Outros rios pareciam de excrementos e alguns de lava, uma substância pegajosa e cinza. Ao olhar esses rios ferventes, esse rio de sangue, eu vi grandes coágulos de sangue enormes. A dor era insuportável, então eu presenciei uma cena espantosa, algo que eu nunca havia imaginado. Eu vi uma enorme quantidade de meninos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Ao ver esses meninos sendo atormentados pelos demônios, como se fossem adultos, com torturas horríveis, eu escutei como gritavam de uma maneira que não se escuta na terra. Eram gritos de dor, enquanto os demônios riam. Eles não se importavam com o sofrimento desses pequenos, depois de martirizá-los e desgarrar suas carnes. Esses meninos com a carne cortada, os ossos expostos, eles eram levantados e lançados nos rios. Eles gritavam e gritavam até desaparecer nesses rios ferventes. E o fervor era muito mais intenso do que qualquer coisa nessa terra. Enquanto eu via isso, eu chorava, desejando poder ajudar a esses meninos, mas era impossível. Então, de repente, eu me dei conta de que estava sozinha. Jesus não estava comigo. E, de repente, eu me vi rodeada de multidões de demônios que começaram a atormentar-me também. Eu gritava desesperada: Jesus, onde estás? Onde estás, Senhor? Quando eu senti que eles me levantavam e me lançavam no rio. O sangue cobriu minha boca enquanto eu gritava. De repente, eu voltei a emergir. Então eu senti uma mão que estendia e me tirava dali. Aquela mão me tirou do rio. Eu estava suja, colando, chorando e perguntando por quê. Eu me dei conta de que a mão que me havia tirado de lá era a mão de Jesus. Então eu lhe perguntei: Senhor, por que me permitiu que eu caísse nesse lugar? O Senhor, por que esses meninos estão aqui? Por que eles atormentam tanto esses meninos nesse lugar? Eu lhe perguntava muitas coisas, falando desesperadamente. E o Senhor disse: esses meninos estão aqui porque eles se comportam mal, cometem crimes. Muitos são grosseiros, rebeldes, desobedientes. Preferem abandonar suas casas para não serem repreendidos por seus pais. Eu disse: Senhor, mas há meninos de famílias cristãs aqui. Surpreso, eu lhe perguntei: Senhor, filhos de pais cristãos? E o Senhor me respondeu: sim, filhos de pais cristãos estão nesse lugar. Mas por que, Senhor? Eu perguntei. E o Senhor me disse: porque tem crianças que não oram antes de dormir, nem antes de comer, não lê a Bíblia, nem sequer conhecem um versículo de memória. Inclusive, eles são rebeldes, desobedientes e grosseiros, e todos eles estão aqui. Logo o Senhor continua: eu quero que você diga aos pais cristãos que eu desejo que seus filhos me busquem, que orem, que estudem minha palavra, que respeitem os seus pais e que não sejam desobedientes. Os meninos de 7 anos, eles já podem ler, já estão na escola e já entendem. Eu desejo que me busquem mais, enfatizava o Senhor. Eu quero que eles sejam cheios do Espírito Santo. E o Senhor acrescentou: não só do Espírito Santo, mas do Espírito Santo e de fogo. Ao escutar isso, eu lhe perguntei: sim, Senhor, mas por que permitiste que eu caísse nesse rio? E o Senhor me respondeu: era necessário, Yolanda, necessário para que você experimentasse
o que essas crianças padecem. E assim você vai poder contar. Agora que você vivenciou isso, você vai transmitir. Enquanto eu observava, eu vi umas meninas de 8, 9 anos rodeadas por multidões de demônios que realizavam atos horrendos que eu não posso descrever. Irmãos, eu não especifico as idades dos meninos. O Senhor as revelou para mim, as idades daquelas crianças que estavam naquele lugar. Então, nesse momento que você está escutando essa revelação, presta atenção aos teus filhos, especialmente se você é um pai cristão. Verifica como é o relacionamento dos seus filhos com Deus. Há muitas crianças, filhos de pais cristãos, que estão no lugar de tormento. Nós saímos desse lugar e eu caminhava triste, derramando lágrimas, incapaz de assistir aquelas crianças que estendiam suas mãos para mim pedindo ajuda. Muitos clamavam ao Senhor em lágrimas, mas porém Ele não respondia. Nos retiramos dali e começamos a subir levemente até chegar a umas escadas que conduziam a um coração enorme que batia. Nós paramos no primeiro degrau dessa escada e então eu olhei para cima, vendo o último degrau que levava para esse coração. No interior desse coração se ouvia risadas macabras, gargalhadas espantosas. Fazia tremer tudo ao redor, provocando a queda de objetos e fazendo tremer toda essa escada. Era um ambiente assustador. E nesse primeiro degrau, rapidamente eu me senti abandonada. O Senhor já não estava comigo. Eu senti a solidão. E então eu vi aproximar-se de mim uma multidão de demônios armados com correntes grandes. Se aproximavam de onde eu estava enquanto eu gritava, buscando desesperadamente a Jesus. Onde estás, Senhor Jesus? Onde estás? Por que me deixaste sozinha? Senhor, por favor, me ajuda. Rodeada por tantos, eu não tinha como escapar. Alcançaram onde eu estava, esticaram meus braços e colocaram grilhões nas minhas mãos, me imobilizaram completamente e me amarraram. E eles riam enquanto eu gritava, aterrorizada, clamando a Jesus. Depois de me acorrentarem, os demônios levantaram suas garras, formando algo parecido com uma cama com grades. Eles me encostaram sobre essas garras e começaram a subir as escadas. E nos aproximávamos cada vez mais daquelas gargalhadas horríveis. Ao chegarmos ao último degrau da escada, eu senti um odor terrível. Tão horrível que, ao me recordar, me provoca enjoo, revolve o meu estômago, como se eu ainda pudesse perceber esse fedor abominável. O lugar estava inundado de uma fumaça espantosa. Eles me desceram e me colocaram de pé. Eu ainda estava acorrentada. Então, eu vi frente a mim um trono, onde se encontrava Satanás, vestido com roupas velhas e levantando um cetro. Ao ver-me, ele fez uma reverência de zombaria, deu uma gargalhada e disse: "Bem-vinda". Eu só podia gritar, já que eu não podia me mexer porque eu estava acorrentada. Eu movia a cabeça de um lado para o outro, tentando não olhar. Eu fechava meus olhos e gritava: "Jesus, onde estás? Onde estás, Senhor? Por que me deixaste sozinha?" E Satanás me dizia: "Não tem por que você chamar nenhum Jesus. Aqui não há nenhum Jesus."
E eu lhe contestava, eu dizia, não, eu não estou sozinha, eu vim com Jesus. Eu não sei onde ele está, mas eu não estou sozinha. Eu seguia gritando, onde estás, Senhor? Onde estás? Eu queria morrer, desmaiar. Eu não podia suportar mais, eu não aguentava mais. Eu gritava desesperadamente, desejando morrer ou desmaiar, mas eu era incapaz. Eu fechava os olhos, esperando que quando eu abrisse eu não veria mais Satanás. Mas cada vez que eu abria, ele continuava de frente para mim. Eu olhava novamente, era espantoso e horrível, esse ser desprovido de misericórdia, emanando maldade somente, com fogo brotando dos seus olhos. Eu sentia um terror avassalador, era insuportável para mim. De repente, eu me vi retroceder, eu caí para trás e perdi a consciência. Ao recuperar-me novamente, eu me vi que eu estava no primeiro degrau. Eu abri os olhos e eu vi que eu estava com Jesus. E eu lhe perguntei, Senhor, por quê? Por que permitiste isto? Eu já não estava mais acorrentada, eu estava livre. E eu lhe questionei, por que permitiste que eu estivesse de frente a esse ser tão horrível? Eu não aguento, Senhor. É demasiado forte para mim. Por que, Senhor, não entendo? Então o Senhor me disse, é necessário. Mas eu perguntei, por que é necessário, Senhor? E o Senhor disse, é necessário, Yolanda, que você enfrentes a Ele. Devia dizer-lhes que você é minha. Por que, Senhor? Por que eu insisti? E o Senhor explicou, veja, muitas vezes Satanás quis ir andar com você e você saiu vitoriosa. Eu disse a ele que você era minha, mas eu queria que ele escutasse dos seus próprios lábios. Ele tem serandeado com muitos, mas muitos não têm suportado as provas. Muitos se têm perdido, mas agora é necessário que enfrentes a ele e declare com suas próprias palavras que você é minha. Eu respondia, Senhor, mas eu não posso, Senhor, não posso. Eu chorava e respondia, não posso, Senhor, não consigo. Eu não posso, Senhor. Irmãos, eu me recordo da palavra do Senhor que diz que tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas eu insistia que não podia. E ele me afirmava, sim, você pode, porque eu estou te ajudando. E eu estava tão desesperada, eu disse, Senhor, eu não posso mais. E as palavras que o Senhor me disse foi, sim, podes. Você vai enfrentar ele e lhe dirás que você é minha. E eu gritava que eu não podia, que eu não queria mais estar naquele lugar, que eu não aguentava mais, Senhor. E o Senhor me disse, tem razão, Yolanda, porque Jesus Cristo, Ele sente compaixão de nós. Ele sente amor, sente misericórdia, Ele nos compreende. E Ele repetiu, você tem razão. E ao dizer, tem razão, meus irmãos, eu senti uma esperança, porque o Senhor me estava dando a entender que eu não teria mais que ver tudo aquilo. Irmãos, é terrível, é aterrador estar naquele lugar. Escapa do inferno, escapa disso. Muitos dizem habitualmente, quando morrer eu vou descansar, mas não descansarás, sofrerás ainda mais. Crerás que estás vivo, estarás morto. Vai querer morrer, mas não vai poder porque já estás morto. Vai querer desmaiar, não vai poder desmaiar porque já está morto. E você sente que está vivo, mas está morto. Ali você não perde a consciência. Ali você entende, você fala. É um lugar de tortura, onde não há descanso, onde você nunca descansará. É um lugar horrível. Eu não te aconselho que chegue a esse lugar. E o único que pode nos salvar desse lugar é Jesus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Jesus é o único que pode te salvar desse tormento eterno.
Ele é único. Enquanto nós estávamos nesse lugar tão horrível, eu sempre pensava que ia desmaiar, que eu ia morrer, mas eu nunca podia morrer, porque lá eu já estava morta. Cristo é o Salvador. Jesus Cristo te ama. Ele é o único que rompe as cadeias. Ele liberta, irmãos. E nesse momento que eu disse ao Senhor que eu não aguentava mais, de repente eu caí. E eu não sabia em que lugar estava, eu não sabia se eu tinha caído, onde estava Satanás. Mas o que eu fiz foi abrir os olhos imediatamente. E ao abrir os olhos eu gritava, eu contava de onde eu tinha vindo. Tudo que eu tinha visto eu gritava e dizia. Mas então eu me dei conta de algo, que estava curada. Antes quase eu não podia falar, eu não podia me levantar da cama. Eu estava operada com uma sonda, com aparatos por dentro, incapaz de fazer nada. E agora eu estava gritando. Eu tinha febres constantes, que nada parava. O médico já não sabia mais o que dar para mim, porque nada surtia efeito. E agora eu me dei conta de que eu não tinha febre, que eu estava curada. Quando os irmãos escutaram tudo o que eu contava, de onde eu vim, e me viram curada, eles oraram e deram graças ao Senhor. Eu estou curada há muitos anos e deste dia até hoje, quase 30 anos depois, eu estou curada, porque Cristo me curou. Eu não tomo nenhuma medicação. Os médicos só tinham me dado 15 dias de vida, mas Cristo me deu vida, Ele me curou. Graças a Ele, eu estou curada, eu já não estou mais em uma cama. Por isso eu te digo e te recomendo, aceite a Cristo como seu Salvador e como seu curador. Os irmãos oraram por mim, se despediram e disseram, amanhã voltaremos. Eu dormi muito bem essa noite, dormi quase toda a noite. Eu nunca tinha acontecido isso comigo desde que eu fiquei enferma. Durante toda a noite eu descansei profundamente. Eu levantei pelas 7 da manhã e fui até a cozinha em busca de algo para comer. Hoje eu dou graças a Deus pela experiência que eu passei. Eu passei por momentos muito desesperadores. Finalmente Jesus me deu a sabedoria para compreender que tudo foi com propósito. O propósito de testemunhar do seu poder. O propósito de levar esse testemunho de tudo que eu vi no inferno, para que as pessoas possam salvar-se através desse relato e da sua palavra. E se esse testemunho fortaleceu sua fé e tocou seus corações, deixe o seu like e compartilhe com os familiares, amigos e suas redes sociais. Divulgue essa mensagem, tanto entre crentes com aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, para que eles possam ser salvos, ser transformados por essas revelações e para que Deus possa abrir seus olhos espirituais, levando-os ao arrependimento e à salvação em Jesus Cristo. Deixe nos comentários o que você achou dessa experiência e que Deus os abençoe. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.